Nossa entrevista de hoje é com o professor Plamen Kozlukov. Plamen é dos professores com mais experiência do Instituto, é professor titular do Instituto de Matemática há muitos anos. E ele tem uma particularidade, ele é o primeiro algebrista que nós entrevistamos. Plamen, como você virou algebrista? Essa é uma história bastante assim complexa e de longa data. Quando eu era aluno ainda no ensino fundamental, na 7ª série, na minha época estudavam geometria euclidiana. Começava na 7ª série, bem rigorosa, e com todas essas demonstrações eu comecei a gostar de geometria mesmo. Mas depois, aí aos poucos, comecei a mudar de gosto. E já um pouco mais para frente eu percebi que tinha outras coisas interessantes na matemática, além da geometria euclidiana, que foi o primeiro contato assim com o rigor matemático que eu tive. Aliás, desde aquela época comecei a gostar de matemática mesmo e de me interessar por estudar mais coisas, aprender mais. Depois já no colégio, vários treinamentos de Olimpíada de Matemática, os professores eram professores da Faculdade de Matemática em Sófia, onde eu estudava. E a maioria foi, pura coincidência, algebristas. E, portanto, quando terminei o colégio, eu já tinha na cabeça uma boa ideia que quero fazer álgebra. Eu não sabia ainda muito bem o que seria álgebra e tudo isso, mas como esses professores eram gente muito boa, muito fina, e uma outra maneira eu fiquei assim, pensando, a álgebra deve ser coisa muito boa. Só que naquela época era obrigatório eu ir para o exército logo após o colégio, por 2 anos. E esses mesmos professores me deram 2 livros, como presente para eu poder ler alguma coisa no exército. Mas é claro que nenhum esforço intelectual. Esses 2 livros ainda me lembro, um deles até guardo na minha sala. Acabaram de traduzir naquela época em russo o livro de Van der Waerden em álgebra. E o outro foi também um clássico de análise, Principles of Analysis, de Ruby. E com essa bagagem eu fui para o exército, gostei muito dos 2 livros, xingando o livro de Van der Waerden pelo abuso de letras góticas. Mas, por outro lado, comecei a entender, a gostar muito. E quando voltei do exército e comecei a estudar, já tinha uma ideia clara que quero fazer álgebra. Já sabia um pouco mais. E foi mais ou menos por aí. E como você definiria o que é a álgebra hoje? Isso já é difícil. Eu acho que não cabe a mim definir o que é álgebra. Além disso, todas as áreas da matemática estão muito intercaladas hoje em dia, da matemática e das aplicações da matemática. Pois a álgebra já tem várias partes que estão interagindo com a física teórica. Muitas outras que são mais discretas, mais combinatórias com a computação. Sabemos que muita gente algebrista trabalha com teoria de códigos, que também é coisa relacionada à computação e segurança de dados. E, portanto, definir o que é álgebra, eu acho que, primeiro, não cabe a mim, segundo, é difícil. O que seria, então, análise matemática? É uma boa pergunta. O que seria, vamos dizer, geometria algébrica? Será que é apenas o estudo das curvas e das superfícies? Eu acho que não. Portanto, são coisas muito complexas. Mas o que entendemos por álgebra hoje em dia, basicamente, é aquilo que começou com trabalhos de Sylvester, de Hamilton e outros grandes matemáticos do século XIX. Ou se a gente voltar um pouco para trás para mencionar Gauss, Galois, mas isso ainda vai definir apenas uma parte da álgebra. E, portanto, eu acho que é muito difícil responder a tal pergunta. E o que você faz em álgebra? O que é exatamente?
A minha área é teoria de anéis e álgebras, pode ser associativos, não associativos, tais como álgebras de Lie e de Jordan, do ponto de vista um pouco mais combinatório, no sentido identidades polinomiais. Esta já é uma área que aparentemente começou a se desenvolver por volta de 1930, com trabalhos bem assim pioneiros e bastante implícitos de Wagner e de Dell. Aliás, nenhum dos dois era algebrista. Mas, por exemplo, eles observaram um fato que qualquer aluno no curso de geometria analítica que tem noção básica de matrizes vai entender. Se nós temos duas matrizes de ordem 2 e formamos o colchete, o comutador dessas duas matrizes, então o traço do colchete é 0, mas são matrizes 2 por 2. Se nós temos uma matriz de ordem 2 cujo traço é 0, o quadrado desta matriz vai ser matriz escalar, múltiplo da matriz identidade. Portanto, esta matriz vai comutar com qualquer outra matriz. Nós podemos então escrever um polinômio em variáveis que não comutam, são associativas, mas não comutam, que é o colchete de x e y elevado ao quadrado, ele sempre comuta com uma terceira variável zero. Então, esta seria uma identidade polinomial para as matrizes 2 por 2. Descrever todas já é uma tarefa bastante difícil. Como já comentei, mais explícito este fato foi estabelecido em 1930, por volta de 1930, embora Sylvester parece que tinha ideia de que isso seja válido e formulou uma linguagem tão esquisita que não dava para entender. Mas descrever todas, isso já se tornou, todas as identidades polinomiais para as matrizes só de ordem 2, uma tarefa bastante complexa. Ela foi resolvida apenas em 1973, agora mais ou menos um ano. E a resolução não é nada de fácil, ocupa umas 20 páginas bem densas e mal escritas num artigo, numa boa revista na época. E foi apenas o caso de quando as matrizes estão sobre um corpo de característica zero, ou seja, podemos assumir racionais, reais ou complexos. O resultado, na sua generalidade total, foi, ou seja, sobre qualquer corpo, foi demonstrado muito mais tarde. E ainda sobre o caso de corpo de característica 2. Para matrizes de ordem 3, não se sabe praticamente nada. Ordem maior que 3, mesma coisa. Torna-se um problema bastante complicado. Agora, tais conceitos podem ser definidos também não apenas para álgebras de matrizes, mas podem ser definidos para, por exemplo, álgebras de Lie ou álgebras de Jordan, que também foi uma invenção dos físicos na década de 1930, e depois os matemáticos se envolveram nesse assunto. Pode ser definido para várias classes como álgebras alternativas, mas vamos não entrar tanto em detalhe. Vamos dizer que estudo de identidades polinomiais pode ser definido como algum tipo de geometria algébrica onde as variáveis não comutam. Pois nós temos, vamos dizer o exemplo mais simples, a álgebra associativa livre, que nada mais é que a álgebra tensorial de um espaço vetorial. E nós consideramos, então, se nós temos uma álgebra dada, então podemos considerar todos os elementos da álgebra associativa livre, da álgebra tensorial, que quando nós substituímos por elementos desta álgebra, resulta no zero.
Agora, vamos estudar o conjunto de todos esses elementos da álgebra tensorial. Este conjunto tem várias boas propriedades, inclusive ele é um ideal, obviamente, pois 0 mais 0 é 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, mas ele é fechado por qualquer endomorfismo desta álgebra. E tais objetos são muito interessantes de estudar e foram estudados por volta de 1985. Foi dada uma resposta muito completa no caso de álgebra sobre corpo de característica zero, que mostrou que tais conjuntos são bastante parecidos e o comportamento deles é bastante parecido com o dos ideais na álgebra dos polinômios comutativos. Mas ali tais estudos sempre são não construtivos, vamos dizer. Até pode-se afirmar que para tais conjuntos vale a propriedade newtoniana, embora sem mostrar explícitos geradores finitos, que aliás não são conhecidos na enorme maioria dos casos. E tudo isso impulsionou bastante o desenvolvimento da teoria. Além disso, como vários matemáticos, assim, grandes nomes do século XX trabalharam nesta área, isso também deu uma influência muito forte sobre a área. Basta mencionar os nomes como Albert, Jacobson, Procesi. A gente sabe que há áreas da álgebra e da matemática em geral que em princípio parece que não tem aplicação, mas depois surpreendentemente aparecem aplicações interessantes. Como que se dá isso em álgebra? Agora, especialmente na minha área, aparentemente não tem aplicações diretas. Mas na álgebra, várias partes da álgebra estão sendo desenvolvidas por motivos puramente práticos de aplicações. Temos a combinatória algébrica e também temos a teoria de códigos. Combinatória algébrica nós não temos como área, aqui no Instituto de Matemática, como área separada, apesar de que vários dos colegas algebristas estão interessados em combinatória algébrica e utilizam métodos desta teoria. Mas temos dois colegas que estão trabalhando com teoria de códigos, que é uma teoria puramente algébrica. Eu até acredito que eles não pensam muito nas aplicações dos resultados, mas mesmo assim, tais resultados todos nós sabemos que são de grande utilidade na parte da computação, na parte da criptografia, da transmissão de dados. Tem outras partes da álgebra que são de grande interesse na física teórica. A teoria das representações de álgebras de Lie e tópicos relacionados são muito utilizados em estudos na física teórica. Para mencionar apenas alguns resultados, tem outros estudos em geometria algébrica que estão também relacionados com a física teórica. Eu quero mencionar apenas que, quando eu falei sobre álgebras de Jordan, quem inventou o conceito de álgebra de Jordan foram três nomes que nenhum deles era matemático. Foram Wigner, von Neumann e Pascual Jordan, provavelmente pronuncia Jordan, pois o nome é de alguma origem remota espanhola. Jordan, provavelmente. Jordan. E eles estabeleceram toda essa teoria para fins de encontrar alguns modelos na física teórica, na física quântica, que seriam mais interessantes e mais importantes, vamos dizer, que os modelos provenientes da teoria das álgebras de Lie. Não deu
tão certo como eles esperavam, mas mesmo assim foi uma teoria que começou o seu desenvolvimento na física, acabou com a matemática e depois vários dos resultados foram usados também na física. Para os jovens atuais, você acha que as vocações em álgebra dos jovens atuais estão mais motivadas pela sugestão de aplicações ou por a beleza intrínseca da matéria? Eu acredito, Empiricamente, estou perguntando. eu acredito, pelo menos das minhas observações, que na maioria das vezes eles não, vamos dizer, se importam tanto com as possíveis aplicações, pelo menos os que estão trabalhando com matemática. Agora, não sei como está no departamento de matemática aplicada no departamento de estatística. Talvez tenha mais aluno interessado em aplicar os conhecimentos matemáticos para resolver problemas, grandes problemas nas engenharias, nas exatas, ou na economia, ou na saúde pública, como temos vários colegas da estatística. Mas os alunos da matemática, a grande maioria, está fazendo o início na pesquisa apenas por motivos, vamos dizer, teóricos. Como é a comunidade de álgebra no Brasil? A comunidade dos algebristas no Brasil mudou muito nos últimos, imagino, 30 anos. No sentido, foram desenvolvidas várias áreas de pesquisa. Surgiram vários centros de pesquisa em álgebra. E hoje em dia temos um panorama assim bem melhor que costumava ser quando eu vim para o Brasil faz uns 20 anos. São diversas universidades onde tem grupos de algebristas que estão trabalhando assim, todo vapor. Tem muita gente jovem. Isto é uma consequência também da expansão da comunidade algébrica no país, que estamos formando mais doutores, que alguns deles continuam trabalhando fortemente na pesquisa, e isso enriquece a área da álgebra. Praticamente não tem nenhuma parte da álgebra que não está sendo trabalhada em alguma universidade no Brasil. Aqui no IMEC, o grupo de vocês de álgebra, tem quantos estudantes de doutorado tem? Eu não tenho os dados exatos, Mais mas imagino que sejam mais que 15. 15? Mais que 15. Bom, isso é muito. Deve ser comparável com a análise, então. Muito provavelmente. Apenas eu tenho agora 4. Um defendeu na semana passada e sobraram 4. E os outros colegas também estão trabalhando bastante com alunos. Temos um bom fluxo de alunos. Agora, eu não posso dizer que todos são excepcionais, mas temos muitos alunos muito dedicados e muito bons, com talento, e acredito que para eles vai dar certo. Todos esses alunos, imagino eu, têm encontrado emprego na academia, ou há alguma exceção? Entre os nossos alunos, eu não conheço alguém que ficou fora da academia, exceto 2 dos meus ex-alunos só que eles defenderam 15 anos atrás, ou por volta disso. E foram para onde? Um deles nem eu sei. O outro começou a se envolver com assuntos mais de consultoria e no final acabou desistindo de pesquisa matemática. Em relação à formação dos nossos estudantes de graduação, você está satisfeito com a formação que eles vêm adquirindo e a preparação deles para a pesquisa, ou há alguma coisa que você gostaria de mudar?
Os alunos da nossa graduação, via de regra, estão bem preparados para fazer uma boa pós-graduação. Eles estudam bastante matérias e, como no nosso departamento temos estabelecido que os alunos do bacharelado têm que fazer muitas matérias do mestrado, basicamente todas as matérias básicas, fundamentais do mestrado, eles têm que fazer durante o bacharelado. Isso acaba dando para eles um bom preparo, de modo que os bons alunos do bacharelado podem ingressar no mestrado e, ao invés de cursar as matérias obrigatórias para o mestrado, eles estão fazendo as matérias do doutorado. Pois tem que fazer alguma coisa e não ficar de braço cruzado 2 anos. E uma boa parte destes alunos entra no doutorado sem sequer precisar cursar matéria, pois já tem todos os créditos prontos, cursados no mestrado. Você estava aqui antes da implantação do cursão? Não, né? Não, eu vim em 97 e já tinha cursão. Então não saberia avaliar a diferença, o impacto do cursão. Não. Agora, o que pode impactar fortemente a qualidade da nossa graduação, acredito que seja a implantação da nova política de ingresso na universidade, especialmente aquela parte que se refere ao ingresso de alunos medalhistas em Olimpíadas de Matemática. Isto pode influenciar pesadamente a qualidade da nossa graduação. Basta que entre uns 5, 6 alunos desses por ano. Claro que o Instituto vai ter que estabelecer uma linha de quais são as Olimpíadas que nós queremos e algumas prioridades, mas isso é uma coisa a ser pensada no futuro e não agora. Mas isso já foi regulamentado? Ou seja, já existe uma quantidade de vagas para olímpicos? Eu vi a proposta, mas ainda não sei como vai ser movimentada. Talvez o diretor do Instituto, os coordenadores de graduação devem saber melhor, mas não é. Ok, Plamen, há alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você tinha pensado que iria falar aqui e eu não perguntei? Bom, eu quero apenas dizer o seguinte, um pouco de propaganda da álgebra. Isso. É que o grupo de álgebra hoje em dia no departamento de matemática é um grupo bastante assim equilibrado, com diversas áreas e linhas de pesquisa desenvolvidas de maneira bastante ativa. Temos também muitos jovens, tivemos uma renovação muito grande no quadro docente, tanto que nos últimos 5 anos, entraram 5 colegas novos, jovens pesquisadores. Alguns colegas se aposentaram, mas essa mudança aconteceu de maneira muito suave. E eu acredito fortemente que hoje em dia temos um grupo de álgebra muito mais forte que era 20 anos atrás, quando eu entrei. E vejam que isso foi feito sem assim esforços focados por nossa parte. Simplesmente a única coisa que nós fizemos é certo rigor na hora das contratações e na hora de fazer as provas nos concursos. E hoje em dia nós temos um grupo de álgebra bastante forte. Eu não sei, acredito que não seja o maior, nem o melhor no Brasil, mas mesmo assim somos um grupo de álgebra bem forte, com várias linhas de pesquisa, como eu já falei, com muitos alunos de pós-graduação, com um fluxo bastante regular de visitantes e com capacidade de pegar mais alunos, desde que tenha alunos. Ok, muito bem, Plamen, muito obrigado. Então será até a próxima. Eu agradeço.